Onde você estava quando crucificaram a Jesus? Que grupo você participou quando crucificaram a Jesus? Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, o segundo, na ordem em que eles estão postos na Bíblia, capítulo 15, versículo 39, apenas um versículo. Eu quero ler para vocês hoje. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Jesus foi um personagem controverso. Independentemente de você ser cristão ou não, Jesus foi um personagem controverso. Quem são as pessoas controversas? As pessoas controversas são aquelas que despertam opiniões acaloradas. As opiniões sobre as pessoas controversas são sempre extremadas. Sempre houve na vida de Jesus, por ele ser um personagem controverso, dois grupos. Dois grupos com opiniões muito fortes. Os contemporâneos de Jesus oscilaram entre achar que ele era um endemoniado e, no outro extremo, achar que ele era o Filho de Deus. Para alguns, Jesus era a reencarnação de Elias. Para outros, ele era um embusteiro. Para alguns, Jesus era o herdeiro do mais famoso trono de Israel, o trono de Davi. Mas outros tratavam Jesus como um apóstata, um herege. As manifestações a respeito de Jesus, portanto, oscilavam como um pêndulo de um extremo ao outro. Uns o veneravam. Teve um grupo que venerou ou tentou venerar Jesus, gritando da porta da casa onde ele estava: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Mas havia um outro grupo que tentava empurrá-lo de um precipício para ele morrer. Teve um grupo que queria que ele implantasse o reino de Israel como o Messias. E teve um outro grupo, como os habitantes da cidade de Gadara, que o expulsaram da sua cidade e disseram: não mais aqui. Tinha gente que corria atrás de Jesus, como houve um grupo que correu atrás dele até o pôr do sol e ficou sem comida. Mas havia um outro grupo que, quando ouviu o discurso de Jesus, e era um discurso duro, esse grupo começou a abandoná-lo. Portanto,
nos evangelhos, Jesus é um personagem controverso, porque ele suscita reações as mais diversas e muito opostas entre si. Agora, a ironia do evangelho é que aqueles que deveriam conhecê-lo, reconhecê-lo, admirá-lo, o rejeitavam. E aqueles que deveriam ser ignorantes a respeito dele, o acolhiam. Os judeus que estudavam as Escrituras e que tinham já intuído sobre a lógica de um homem dar a sua vida pela salvação de Israel, não reconheceram Jesus como ungido de Deus. Os patriotas judeus, que já tinham ousado desafiar a autoridade de Herodes e de Pilatos, porque um dos relatos de Flávio Joséfos, que foi um historiador judeu, antes de Jesus, porque Pilatos tinha mandado colocar brasões romanos na cidade de Jerusalém, vários judeus estenderam-se no chão, deitaram no chão, para que as tropas romanas os pisoteassem. Tamanho era o patriotismo desses judeus. Pois esses judeus, que eram patriotas, e que tinham já demonstrado patriotismo ao se deitarem diante de tropas romanas para elas pisotearem eles, quando viram Jesus, não tiveram vergonha nenhuma de dizer no tribunal em que Jesus foi acusado que eles não tinham outro rei senão César. Os fariseus, que eram estudantes da lei, contam algumas fábulas, contam algumas parábolas, contam algumas histórias de Israel, que alguns meninos fariseus, quando faziam o bar mitzvah, que é o rito de iniciação, é o crisma, você que é de tradição católica e foi crismado, o judeu, em vez de crismar, ele faz o bar mitzvah. Algumas crianças, filhas de fariseus, ao cumprirem o bar mitzvah, sabiam decorado Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Pois esses fariseus zelosos que eram com a lei, não perceberam, não aceitaram, quando Jesus levantou o sarrafo para além da lei, para o amor. Quando Jesus disse, ouviste que foi dito, não matarás, eu, porém, vos digo, aquele que guardar ódio no coração, já cometeu assassinato. Eles não entenderam, não alcançaram, não perceberam. Então Jesus, quer dizer, o grupo que deveria perceber que Jesus era diferente, não percebeu. Esse grupo o rejeitou. E o rejeitou por razões, muitas vezes bobas. Ele curava num sábado. Nós não queremos você, por quê? Porque você cura no sábado. Olha que coisa mais tosca. Nós não queremos você, porque a gente aceita que você cure, mas a gente não aceita que você tenha autoridade para perdoar pecados. Rejeitaram Jesus.
Essa é a ironia do Evangelho. Que eles não conseguiam aceitar Jesus, porque Jesus era de Nazaré, porque Jesus era filho de uma menina camponesa, era uma adolescente, Maria era uma adolescente camponesa. E eles disseram: como que nós vamos aceitar este homem, cuja mãe é Maria, e cujos irmãos são Tiago, Judas, Simão e José? Como que nós vamos aceitar esse homem como sendo o nosso Senhor? Então, havia um grupo que era para aceitar e não aceitou. Mas havia um outro grupo, um grupo de periferia. Uma periferia do sistema, uma periferia das margens sociais. O grupo dos arredores econômicos. O grupo que não tinha bom trânsito nos tapetes do poder, um grupo de excluídos, um grupo de discriminados, um grupo que sofria preconceitos. E essa é a grande ironia do Evangelho. Esse grupo percebeu que Jesus era Deus entre nós. Um mendigo numa cidadezinha michuruca chamada Jericó, ele se chamava Bartimeu, cego, mendigo, esmoléu, pedindo esmola numa calçada. Jesus passou por ele, e esse Bartimeu, esse cego, esse mendigo, esse pedinte, gritou da calçada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem que vivia em sepulcros. A vida dele era tão miserável, tão desgraçada, que a casa dele era dentro de uma sepultura, dentro de um cemitério. Atormentado de demônios, esquizofrenia e doenças de toda espécie, ele sofria na alma. Se cortava, se lacerava, se automutilava. Pois este homem atormentado de demônios de toda espécie, quando viu Jesus, se jogou aos seus pés e gritou, dizendo assim: sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Olha a ironia. Os religiosos não sabiam, mas um endemoniado soube. A plebe, a patuleia, os José Ninguéms, os João Ninguéms da vida, viam os milagres de Jesus e sabiam, cheios de temor, que Deus estava nos visitando. Mas nós temos aqui o relato de um centurião, um soldado. Porque na cruz, e diante da cruz, também houve dois grupos. Os evangelhos falam de dois tipos de reação à cruz. E essa é a minha pergunta hoje à noite, para você que está aqui e para você que nos acompanha pela internet. Em qual grupo você faria parte? Teve um grupo que na cena do Calvário foi frio, cínico. Teve o espírito de linchamento. Teve um grupo tomado do espírito de linchar, de matar. E é interessante porque o relato dos eventos e das falas que aconteceram em torno da cruz falam de dois grupos distintos. Tem um grupo que tem Judas, que o vendeu. Tem Pedro, que o negou. Tem Pilatos, que o sentenciou. Tem Herodes, que zombou e escarneceu.
Tem Caifás, que o difamou. Tem um grupo em que os soldados fazem parte, porque os soldados tripudiam. O texto diz que quando Jesus foi crucificado, esbofetearam a cara dele, cuspiram no rosto dele. E para escarnecer, para zombar, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. A coroa não era propriamente para machucar. A coroa era para mostrar o seguinte: César tem uma coroa de ouro, mas a coroa de vocês, judeus, é uma coroa feita de espinhos. Deram para ele um cetro feito de cana. E depois que bateram no rosto dele, que o rosto estava cheio de hematomas, e os hematomas se misturaram com a saliva do cuspe, viraram Jesus para a multidão e disse: está aqui o rei de vocês. Está aí um grupo. É o grupo que escarnece, é o grupo que zomba, é o grupo frio, é o grupo cínico, é o grupo que tem gosto de sangue na boca, é o grupo que gosta de destilar ódio, é o grupo que tem rancor na alma, é o grupo que odeia. Mas tem um outro grupo. E neste outro grupo é muito interessante que diante da cruz e no evento da cruz, só duas pessoas falaram, além de Jesus. Falou o ladrão, que na tradição popular católica ele é chamado de Dimas, e na tradição evangélica é chamado de bom ladrão. E falou um centurião. Interessante, duas pessoas falaram. O ladrão olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O outro ladrão, que falou também, mas faz parte do outro grupo. Faz parte do grupo que escarnece. Eu digo do grupo que falou positivamente. Só dois, o Dimas e o centurião. É interessante que a Bíblia não diz que Pedro falou alguma coisa quando Jesus estava sendo crucificado. Nada se ouviu de João. Jesus falou a João, mas não João falou para ele. E aqui nós temos duas falas positivas. É a fala do ladrão, que cá entre nós, ele não é um bom ladrão. Não existe isso de bom ladrão. Ladrão é ladrão. Ladrão é ladrão no governo, é ladrão, ladrão é ladrão. E tem o executor da pena, que é um centurião. Porque se as vozes foram, em sua imensa maioria, negativas diante da cruz, por exemplo, o Sinédrio, quando soube que Jesus estava sendo crucificado, disse que era legítimo matá-lo, porque ele era um apóstata. Está escrito em Marcos 14:53. Diante da cruz, Pilatos, quando disse: está aí o rei de vocês, ele não está reconhecendo que Jesus é rei, ele está zombando, ele está escarnecendo. Olha aí o rei de vocês. Os soldados que chegaram ao ponto de uma frieza humana, que eu não chamo de humana, eu chamo desumana, tremenda, que diante de um homem sendo executado, um homem sendo morto, diante de uma cena grotesca de assassinato, eles estavam jogando sorte sobre a capa do homem que acaba de morrer, ou que está em vias de morrer.
que acaba de ser executado, ainda está agonizando, e eles estão jogando, pingando sangue e ele jogando. Olha a tamanha frieza. Olha como é possível uma alma se bestializar, um ser humano se tornar bárbaro. Mas aí a gente ouve a declaração desse centurião, que é a mais improvável de todas as declarações. Completamente improvável. Pela circunstância, pelo local, pelo que ele acabou de fazer, porque foi ele quem gerenciou a morte de Jesus. E quando termina o rito de crucificação, que era uma forma antiga de tortura e de morte, ele diz assim: realmente este homem era o Filho de Deus. O sacerdote não viu isso, Pilatos não viu isso, o poder não viu isso, e um centurião viu, percebeu. É a mais improvável de todas as constatações. Por quê? Porque ele era romano. Não tinha nada a ver com a expectativa judaica de um Messias. Ele era romano. Ele era responsável por uma centúria. Daí o nome centurião. E uma centúria era um pelotão com 100 soldados. Da tropa da guarda imperial romana, que era uma máquina de guerra. Os romanos eram uma máquina de guerra. O soldado romano era o melhor que o mundo conheceu. Era uma máquina de destruir e de matar. Ele era responsável por 100 soldados de elite. E o homem que ele acabou de colocar numa cruz, tinha 12 apóstolos, e um acaba de traí-lo, e o outro acaba de negá-lo. Ele era bem de vida financeiramente, porque uma das políticas de Roma era pagar soldo aos soldados, para que os soldados fossem fiéis a Roma. Então um centurião ganhava bem. Jesus era pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. A única posse que a Bíblia diz que ele tinha foi essa capa que os soldados jogaram sorte sobre ela. Ele era com certeza adorador de ídolos pagãos. Ele era um pagão, ele era romano. E Jesus falava uma nova face para Javé, que era o Deus que os israelitas e os judeus serviam. E esse romano, centurião, chefe de soldados, rico, abastado, com autoridade, olha para Jesus. O texto diz que ele estava diante de Jesus e, ouvindo o brado de Jesus antes de morrer, falou: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. O que você diria se você visse Jesus sendo crucificado? De que grupo você faria parte? E a minha pergunta é: o que foi que tocou no coração desse centurião, que transformou ele de um soldado bárbaro num homem sensível? O que foi que aconteceu com este centurião, que diante da morte de Jesus ele disse: este é o Filho de Deus?
o que o fez ver? O que fez ele se colocar no lado minguado, pequeno, diminuto, daqueles que estavam do lado de Jesus? O texto nos diz que 3 coisas ele viu. 3 coisas. A primeira, o texto diz que ele viu o sofrimento de Jesus. O texto diz assim: como ele viu o jeito que Jesus morreu, a dor que ele passou, e a elegância com que ele enfrentou o ódio, o rechaço, a grandeza, a fineza, como ele enfrentou aqueles que xingavam, que cuspiam. Vendo o sofrimento de Jesus e a maneira como ele reagiu, o que é que pode nos tirar do individualismo? O que pode nos poupar dos nossos preconceitos? O que é que pode nos sacar fora de uma cultura bárbara, violenta? O que pode abrir mentes que estão obturadas? O que pode dar a você uma sensibilidade num mundo tão absolutamente cheio de ódio, que é o mundo que vivemos hoje? É quando a gente vê o sofrimento alheio. É quando a gente é movido por compaixão. Gosto muito de enfatizar, e já fiz aqui na Bethesda várias vezes, a palavra compaixão. Compaixão vem de 2 raízes: com, junto, com, e paixão, sofrimento. Ser compassivo é ser compadecer com o outro. Co-sofrer. Compaixão é, eu vou até criar uma palavra nova. Compaixão é como é que eu poderia dizer? Compadecimento. Codolorização. Acabei de inventar uma palavra. Dolorizar-se. Permitir que a dor do outro doa em mim. Isso é compaixão. Por algum motivo, esse centurião abriu uma brecha no coração dele. E a dor do que estava sendo crucificado, por algum motivo, para além do profissionalismo militar dele, para além da indiferença financeira, racial, étnica que ele tinha com os judeus, ele deu uma brechinha na alma dele de sentir a dor do outro. E quando a gente sente a dor do outro, a gente é salvo dessa coisa que caleja a alma da gente. O profeta da antiguidade judaica dizia que um dos grandes objetivos de Deus conosco é transformar os nossos corações de pedra em corações de carne, sensível. Uma das primeiras vezes que eu me toquei com a dor, por exemplo, da pobreza brasileira. Eu sou cearense, eu sou nordestino. E eu estou familiarizado com cenas muito pobres do Nordeste. Mas há muito tempo, quando ainda existia a TV Manchete, só os muito antigos aqui que sabem do que eu vou falar agora. Tinha uma televisão, tinha um canal de TV aqui no Brasil chamado TV Manchete.
E um dia eles fizeram, eu morava em Fortaleza, e eles fizeram uma reportagem aqui em São Paulo sobre o drama de uma mãe que morava numa dessas favelas que ficam aqui, ou ficavam, ainda tem, ainda é, ali depois quem vem de lá para cá, um pouquinho antes da cidade universitária. Uma favela ali, que inclusive construíram um bloco de prédios na frente para esconder a favela que fica atrás. E eles fizeram uma reportagem sobre uma mãe, uma senhora, que tinha 4 filhos. E ela, solteira, marido abandonou, ela tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar as crianças. E a mocinha da reportagem, a jornalista, foi lá na casa dessa senhora e ficou esperando por ela o dia todo. Ela chegou por volta das 6h30, 7 horas da noite. E a mãe falou: você passou o dia fora e as crianças estavam aqui, como é que você organiza? Ela disse: olha, eu deixo os outros com o meu filho mais velho. Ele é quem cuida das crianças. E a jornalista perguntou: e qual a idade do menino mais velho? Ela falou: 7 anos. Uma criança de 7 anos era responsável por outras 3 menores do que ele. Aí a jornalista falou: mas você não deixou comida. E quando você está trabalhando lá, e sabe que as crianças estão aqui sendo cuidadas por uma criança de 7 anos de idade, e que não tem comida, como é que você faz? Aí ela disse assim: eu oro a Deus para dar aos meus filhos a sensação de estômago cheio. E quando ela disse essa frase, eu oro a Deus, eu que sou pastor, falei: é crente, é uma evangélica. E lá no Ceará eu comecei a chorar. Chorei pela vida dessa mulher, que eu nem sei quem é, nem sei se ela existe ainda, e se os filhos morreram. E que fim levou, eu não sei. Você sabe qual é o grande problema da minha e da sua geração? O sofrimento do outro já não nos toca mais. Nós estamos vivendo numa sociedade tão bárbara que nós somos piores do que o centurião. Quando a gente vê o sofrimento do outro e deixa que esse sentimento toque a nossa alma, nós ganhamos o coração de Deus, de Jesus. Eu vejo a sociedade atual muito ódio, muito ranço, muito preconceito. E eu fico pensando: quantas pessoas homossexuais você conhece de verdade? De verdade. Não por estereótipo. Não a propaganda que fazem na televisão contra ou a favor. Não. Que você conhece, que é seu amigo, que você já sentou e conversou com ele ou ela, que é homossexual. Você conhece o drama. Você conhece o preconceito, a dor, o bullying. Há algum tempo, eu vinha saindo do culto aqui, culto da noite. Quando eu ia saindo ali, eu passei na Doxa para conversar. A Doxa é onde nós temos o nosso material, CDs, livros, para conversar com os meninos que nos ajudam ali na Doxa. E um rapaz me puxou pela manga da camisa. Falou: pastor, você tem 2 minutos para conversar comigo? Eu digo: tenho. Ele falou: pastor, eu sou homossexual. Sou do Ceará. Como o senhor vê, eu sou negro. Ele olhou para mim e disse: pastor, você tem ideia do que é ser nordestino, negro, pobre, morar numa favela
e ser homossexual? Eu olhei para ele e disse, não, eu não tenho ideia. Ele disse, pastor, a minha vida inteira eu fui tratado como um lixo. E eu queria saber se nessa igreja eu vou ser também tratado como um lixo. Eu digo, não, meu irmão, aqui não. Aqui todas as pessoas são queridas e amadas, e eu garanto a você que do púlpito da Bethesda você nunca vai ouvir uma piada, você nunca vai ser discriminado, você nunca vai ter um dedo esticado na sua cara. Deixa eu perguntar para você. Quantas vezes você já conversou com um refugiado? Um imigrante? De verdade, você sentou com um imigrante que fugiu do seu país? Você conhece um venezuelano, um sírio? Você conhece uma pessoa que sofre a discriminação da sociedade? Você conhece? Pois deixa eu lhe dizer, se você abrir uma brechinha no seu coração e ouvir o drama de alguém com a alma e com o coração, coloque os seus olhos como os olhos de Deus sobre alguém que sofre muito, pobre, discriminado. Ponha um pouquinho só nas chinelas, nas sandálias, nos sapatos de alguém e sofra com ele por um minutinho. Foi o que aconteceu com esse centurião. A dor do outro chegou nele. E quando a dor do outro chega em nós, nós saímos das nossas etiquetas, dos nossos rótulos. A gente sai dos padrões que estão querendo jogar em cima das pessoas para criar divisões e ódios e separações. Mas a segunda coisa que este centurião mudou foi quando ele disse assim, o texto diz assim, realmente este homem, ele viu a humanidade de Jesus. Este homem, ele olhou para Jesus e disse, espera aí um instantinho, ele não é judeu e eu sou romano. Não, ele não é adorador de Javé e eu sou adorador de Vênus. Não. Ele é gente como eu. Ele é homem como eu sou homem. E como diz o Frei Beto, e não fosse a loteria da vida, eu poderia estar no lugar dele. Qual foi o mérito de você ter nascido onde você nasceu e de você não ter nascido em Angola, de você não ter nascido em Moçambique, de você não ter nascido na Síria, de você não ter nascido numa favela da Venezuela? Qual foi o seu mérito de você ter nascido onde você nasceu, ter tido o pai que você teve, a mãe que você teve, as oportunidades que você teve? Qual foi o seu mérito? Nenhum. Ele olhou para Jesus e disse, ele não é pior do que eu? Realmente este é um homem. Tem um filósofo judeu chamado Martin Buber. E o Martin Buber, ele é hermético, ele é difícil de entender, ele não é fácil não. Mas a filosofia de Martin Buber, eu vou fazer aqui uma explicação bem de almanaque para vocês. Ele diz o seguinte, o grande problema da humanidade é que ao invés da gente se relacionar com as pessoas como um eu, tu, a gente se relaciona com eu, isso. Por exemplo, quando eu olho para alguém e digo assim, é o motorista,
Eu não estou me relacionando com o tu, eu estou me relacionando com o isso, motorista. Quando eu digo assim, não, é o garçom, eu não estou me relacionando com o eu, tu. Eu estou me relacionando com o eu, isso, garçom. Porque o garçom aqui é um adjetivo. É um rótulo. E numa sociedade cheia de preconceito, como é a sociedade brasileira, o eu, isso, às vezes vem carregado de preconceito. Eu e um varredor de rua. Quem é varredor de rua? Eu, policial. Eu, polícia. Eu, médico. Eu, pastor evangélico. Eu, padre. Mas por detrás desse garçom, desse varredor de rua, desse pastor, desse padre, desse médico, desse policial, dessa costureira, por detrás tem um tu. Tem um tu. E quem é o tu? É o ser, é a pessoa que tem pai, mãe, tem coração, tem traumas, é uma pessoa. E quando a gente se relaciona eu, tu, fica muito fácil a gente se entrincheirar. Então eu versus eles versus eu. Mas por detrás desses rótulos tem pessoas que acordam de noite e não conseguem dormir, que têm depressão, que são feridas na alma. Tem gente, como a gente, como eu, como você. O garçom não é garçom. O garçom tem o tu por detrás dele. Porque eu acho que o grande problema nosso é a gente olhar para as pessoas e achar que de alguma maneira nós somos melhores. De alguma maneira eu sou melhor. Por exemplo, a religião gosta muito desse negócio de eu tenho uma coisa melhor. Então, aí o calvinismo vem com uma teoria da predestinação. Meu irmão, Deus te elegeu, você é melhor do que os outros vão para o inferno, mas você vai para o céu. Então eu sou melhor. Eu tenho um upgrade. O Ricardo ele é de uma estirpe melhor. Por quê? Porque Deus tem a mão dele em cima do Ricardo. Sabe essa vaidade boba, tosca que a gente tem, de que a gente acha que a minha casa, que a minha vida, que a minha família, que eu mereço mais do que os outros. Por que Deus vai fazer num campo de refugiados do Líbano? Se Ele pode fazer comigo. Por quê? Não, mas lá eles nem oram a Deus, eles são muçulmanos. Eu sim que sou um cara que sirvo a Deus. E aí é que nascem os preconceitos, as etnias. E esse centurião olhou para Jesus e disse, por detrás de todos os estereótipos, de todos os rótulos, de toda parede de separação entre eu e ele, eu estou vendo uma pessoa, eu estou vendo um homem, eu estou vendo uma pessoa, não estou vendo um isso, eu estou vendo um tu. E quando a gente vê o outro como um tu, porque é assim que Deus nos vê. Deus não vê título, Deus não vê conta bancária, Deus não vê título de diploma, Deus não vê doutor, reverendo. Deus não vê que na frente do meu nome tem PhD. Deus vê o tu, com todas as implicações que sou eu, com todas as marcas da minha. Eu não sou diferenciado.
Eu não sou um cara diferenciado, eu sou como você. E por último, o que foi que esse centurião viu em Jesus? Esse centurião viu a divindade de Jesus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E aqui está eu acho que é um desafio tremendo. Porque Jesus estava rasgado. Porque a gente tem essas imagens de Jesus que são pintadas. Essas imagens pintadas, os crucifixos na parede. E claro que os crucifixos na parede não refletem o que é um homem detonado, de chute, de pontapé. Não mostra o rosto de uma pessoa que levou bofete no rosto. O rosto de Jesus estava deformado, com hematomas. Qualquer médico que esteja me ouvindo sabe que os traumas faciais, eles incham com muita facilidade. O rosto fica inchado rapidamente. O que foi que esse centurião viu em Jesus? Detonado, sujo, sangrando, para dizer ele é o Filho de Deus. Porque aqui eu acho que está o grande nó da minha e da sua humanidade. Se temos ou não a capacidade de ver Deus no rosto deformado de alguém. É interessante que os judeus tiveram, ao longo da história e das Escrituras, uma sensibilidade muito aguçada. Eles viram em Adão um pai, o pai da humanidade. Viram em Noé um salvador, o salvador que salvou o mundo da extinção através de um barco. Viram em Abraão um grande protagonista da fé. Viram em Jacó um homem que passa por uma metamorfose de um safado em um príncipe. Viram em Moisés um estadista libertador. Viram em Davi um menino que vence uma improvável luta contra um gigante e se torna rei. Viram em Esdras um grande reformador da religião. Viram em Elias um profeta que oscila entre a violência e a delicadeza e a sutileza. Viram em Jeremias um homem que se desmanchou em lágrimas em nome de Deus. E eles não conseguem ver em Jesus o Filho de Deus. Como que aqueles que estavam com Jesus não conseguiram ver o rosto de Deus quando ele falou para uma mãe viúva, já viúva, que estava a caminho de enterrar o único filho que ela tinha? Na cidade de Naim, ele toca na mão daquela mãe e diz assim: mulher, não chore mais. Não conseguiram ouvir Deus nessa frase? Não conseguiram ver Deus? Quando Jesus disse: eu vou percorrer todas as cidades de Israel até que o último seja alcançado, não conseguiram ver Deus. Quando ele olhou para as cidades e disse: eu vejo as multidões como ovelhas sem pastor, não conseguiram ver Deus. Nos gestos compassivos e amorosos. Por quê? Porque é muito difícil para nós vermos Deus nas ações cotidianas de pessoas, e nos gestos, e na elegância, e na postura das pessoas. A gente não consegue ver Deus. A gente quer ver Deus
em feitos milagrosos. A gente quer ver Deus com coisas espetaculares. A gente quer ver Deus coisas fantásticas. E este centurião conseguiu ver Deus no porte, na fala, na elegância, no comportamento de Jesus, num momento tão difícil. Ele olhou e disse: este homem é o Filho de Deus. Queridos, que Deus dê a você essa sensibilidade, um coração de você conseguir ver Deus, ouvir a voz de Deus, nas coisas que talvez você nem perceba, mas que Deus está querendo mostrar para você, e que são tão importantes para a nossa humanidade, porque a maior salvação, uma das maiores salvações, não vou dizer a maior, porque essa coisa do Gondim, falar assim, a maior. Uma das maiores salvações que nós temos na Bíblia é a desse centurião, que conseguiu que o coração de pedra dele, soldado profissional, rico, poderoso, representante do maior império que o mundo já conheceu, visse o rosto de Deus pregado numa cruz. Eu não sei quantas pessoas eu vou ver lá no céu, mas esse cara eu sei que vou. Porque um homem que tem essa sensibilidade está com Deus, tenho certeza absoluta. E é essa salvação que eu quero para a sua vida. Fique em pé, eu quero orar com você hoje à noite.